Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, a gente vai comentar as principais informações na região de Presidente Prudente e aquelas também que são destaques nacionais e internacionais. Bom, para comentar os assuntos do dia, começando a semana, Adilson Breviléria, Adolfo Padilha e Fernando Gessi. A gente começa com o destaque do Fernando Gessi para essa segunda-feira. Fernando. Bom dia, Eudes, Padilha, Dilson. Uma excelente semana a todos e todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham durante esse tempo todo. Bom, o meu destaque hoje vai para a Polícia Federal. Ela já começou cedinho dentro da casa do governador do Piauí. É isso aí. Para variar, né? Superfaturamento e outras coisas mais. E o que mais chama atenção com relação a isso é que parece que a abstinência de corrupção do PT está chegando aí aos seus limites. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Adolfo Padilha, o seu destaque para hoje. Bom dia, Gessi, Eudes, Adilson, a todos os ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque é o que chamou a atenção, né? Nos Estados Unidos, todas as seguradoras de saúde, elas suspenderam os pagamentos de mensalidade, entendendo a crise financeira que ataca todo mundo devido ao coronavírus, e lá os clientes não vão precisar nem pagar depois de forma retroativa. Já aqui no Brasil, nós tínhamos conseguido na Justiça que os planos de saúde pagassem pelo menos o teste do coronavírus aos seus clientes. Aí a Agência Nacional de Saúde entrou na Justiça contestando e defendendo os planos de saúde. Quer dizer, é a banana comendo macaco. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adilson Breviléria. Adilson, bom dia, o seu destaque para hoje. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores, Padilha, Gessi, Eudes. Olha, o meu destaque para esta segunda-feira são os números saudáveis de casos recuperados da doença Covid aqui em Presidente Prudente, que está em 76,55% ao considerarem os dados atuais. A região de Prudente chegou até o início da tarde de sábado com 3.997 casos confirmados de Covid-19. Deste total, pelo menos 3.060 pessoas já curadas que passaram pela luta contra a doença e conseguiram vencê-la. Somente na última sexta-feira foram divulgados 418 novos casos de pessoas recuperadas, com números que pode até a gente, a partir do dia 10 de agosto, passar para a fase amarela. Muito bem, olha, com a avaliação do governo do estado em relação a um equilíbrio dos índices que definem o plano de flexibilização da quarentena, a região de Presidente Prudente seguirá na fase laranja. Desta forma, o comércio permanece funcionando 4 horas por dia até o dia 10 de agosto. O anúncio foi feito sexta-feira passada, durante a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. De acordo com o governador João Dória, nenhuma região sofreu regressão no plano, que pode ser considerado como uma boa notícia. Agora a gente vai saber aí dos nossos comentaristas. É uma ou não é uma boa notícia, Adolfo Padilha? Diante de tantos achismos, né, eu acho que sempre é uma boa notícia quando a gente fala em flexibilizar. Agora, o flexibilizar tem que tomar muito cuidado com o descuido das pessoas, né? Ontem mesmo houve um apagão esse final de semana lá na capital de São Paulo sobre o horário dos bares, né? Eu estava vendo essa matéria agora cedo. Então, aqui tem que tomar cuidado, as pessoas têm que continuar usando a máscara, os comerciantes têm que continuar policiando seus estabelecimentos no sentido de como atender, a forma de atender, para que a gente não tenha uma recaída, porque desse governador a gente pode esperar qualquer coisa, né? De repente a gente pode esperar aí uma decisão aleatória dele novamente, um achismo, né? Porque tudo que ele faz é no achismo, apesar de ele falar sempre em nome da ciência, a gente só precisa descobrir qual ciência que ele está falando o nome, né? Se é a ciência dele própria ou se é a ciência de um modo geral. Porque a ciência de um modo geral contesta tudo que ele alega que tem que ser feito durante a pandemia. Mas vamos torcer para que a gente caminhe cada vez mais. Eu ainda sou contra esse limite de horário. Eu acho que 4 horas você causa mais tumulto se você flexibilizasse mais esses horários, principalmente no banco, né? Porque é um absurdo que a gente vê na fila dos bancos ainda, na lotérica. Então, uns horários restritos. Os bancos, alô, alô, vereadores,
Os bancos em Prudente continuam sem álcool gel. Será que algum vereador só vai tomar providência a hora que acabar a pandemia? Enquanto todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a colocar o álcool gel na sua porta, você pode ir em qualquer agência bancária de Prudente. Você não vê álcool em gel. Privilégio, né? Fernando Gessia, sua opinião. Aqui já dá para nós traçarmos aí um paralelo entre o que aconteceu lá fora, em outros países, e o que vem acontecendo aqui dentro no Brasil. Enquanto que lá fora, em 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses no máximo, eles conseguiram controlar ali todo o problema e conseguiram fazer essa flexibilização. E eu não me recordo de ter lido em nenhum lugar lá fora que aconteceu uma flexibilização como aqui, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim. Realmente, o detalhe é que nós ficarmos apenas 4 horas abertos, isso aí só aumenta a quantidade de aglomeração de pessoas. Não poderia fazer aí 8 horas de trabalho? Tudo bem, reveza a turma que está trabalhando, uma parte trabalha de manhã, uma turma trabalha à tarde, eu estou fazendo isso aqui na empresa também. Agora, Presidente Prudente é uma cidade, aqui o Oeste Paulista em si, é uma região fora da curva. Pra vocês terem uma ideia, de todos os casos que foram ali analisados, nós tivemos 18% só positivos para Covid. Internados, 4,3%. Graças a Deus que chegaram à UTI, né, que conseguiram sair da UTI, vivos, 1,71%. Então, realmente, é um vírus que ele ataca em algumas situações de uma maneira que poucas pessoas previam. Ele sim o grande fator aí é mantermos aí a nossa eterna vigilância, uso de máscara, asepsia das mãos, o que o Adolfo comentou, sim, está acontecendo, tem bancos aí que não estão fazendo esse cuidado, tendo esse cuidado, e tem que mudar, nós temos que mudar os nossos hábitos para nunca mais precisarmos aí voltar para a fase vermelha e sairmos aí da laranja. Nós precisamos que a economia comece a funcionar, porque nós já estamos indo para o 5º mês dessa verdadeira isolamento, que eu chamo de isolamento tabajara. Adilson Brevileri, a sua opinião, bom dia. A gente não tem muito o que falar, mas, na verdade, poderia ter sido pior, né? Porque esse maluco do nosso governador poderia ter regredido a gente para a fase vermelha, graças a Deus não. A inconsequência de ele achar que deve ser feito determinado tipo de coisa que é totalmente contra com a realidade que todo mundo está vivendo. E a gente tem que, de uma certa forma, aproveitar ao máximo, dentro desses limites, fazer com que a nossa economia volte a funcionar, né? Mesmo que seja em horários reduzidos, mas que a gente tem que começar a fazer a máquina girar. E não deixar que esse inconsequente governador que nós temos fique fazendo e determinando coisas que nos tornam reféns sem poder fazer qualquer outro tipo de ação. Nós queremos trabalhar, fazer a máquina voltar a funcionar. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. O Ministério Público do Trabalho arquivou um inquérito civil que havia sido aberto contra o ex-secretário municipal de Turismo de Presidente Prudente, José Fábio Souza Nogueira. O procedimento tinha sido aberto após uma notificação feita pela Comissão de Vereadores que investigava denúncias de assédio moral no período em que ele era secretário municipal de Cultura. Outros ocupantes de cargos da Escola de Artes Jupira Cunha Marcondes, onde teriam acontecido os supostos episódios de assédio, também eram investigados. Pelo entendimento da Procuradora e do Ministério Público, já houve o arquivamento de denúncias contra o ex-secretário
e o entendimento é que não ocorreu improbidade. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Ele já teve essa ação do Ministério Público do Trabalho arquivada, teve também a ação do Ministério Público arquivada. Eu acho que é aquilo que eu falei no meu primeiro comentário. Às vezes a posição de secretário ela já tem um desgaste, ainda mais na área da cultura, né? Que ali um viés político fala muito alto, como também na Secretaria da Educação, o desgaste do tempo, né? O Fábio ocupou muito tempo aquela pasta e ali isso deve ter acumulado um pouco. O Fábio deixa um legado, como eu já disse aqui, na cultura prudentina, por coisas boas que foram realizadas. Como eu já disse, é um cara difícil, é um cara com temperamento forte. Isso, às vezes, encontra confrontos e acho que foi o que pesou muito contra ele, tanto no julgamento da Câmara, como também no julgamento dos funcionários lá que o denunciaram por tratar mal, por ser mal educado, enfim, pelas ações aí que coube a serem investigadas tanto pela Câmara como no Ministério Público do Trabalho e, no final, estão se arquivando e segue o jogo. Ele saiu do cargo, não tem mais por que também investigar sobre conduta, e assim segue o jogo, e ele vai procurar a vida dele agora, é um profissional competente, e a Secretaria da Cultura continua lá, tendo que executar e fazer aquilo que tem que fazer pela comunidade prudentina. Fernando Gessi, a sua opinião? Eu acho que perdeu o objeto, né? Porque ele não é mais um funcionário público, então a causa perde a procedência, né, de origem dela. As pessoas ali que se sentirem ofendidas ou tiverem como provar isso, podem entrar com ações cíveis para poder ter ali um ressarcimento de algum dano moral, alguma coisa nesse sentido. Mas é o que nós sempre falamos aqui, né? Existe um velho jargão dentro da política brasileira que fralda de criança, político e agora secretário devem ser trocados de tempos em tempos, infelizmente. Não dá para nós ficarmos aí com uma pessoa durante anos e anos e anos dentro de uma secretaria. Nós tivemos aí 20 anos praticamente dele ali dentro. As coisas evoluem, elas são hoje, a política brasileira, não só brasileira como no mundo inteiro, ela é muito dinâmica. A gestão ela é muito dinâmica. E as pessoas precisam sim ter uma evolução. Infelizmente, ali o tempo desgastou demais, os atritos acontecem, isso aí é natural. Então, a troca aí, a saída dele, eu acho que vai evoluir. Nós estamos aí 6 meses para acabar o mandato também. Com certeza teremos uma outra gestão, outros secretários, e que sirva de exemplo para que os mesmos erros não sejam repetidos no futuro. Adilson Brevileri, o Fábio Nogueira deixou um legado grande, sem dúvida, para a cidade na área da cultura, mas saiu de uma forma que não era previsto e de uma forma até ruim, né, para a carreira dele. Olha, eu acho até que não, viu? Pelo trabalho que ele fez, desempenhou em Presidente Prudente ao longo de muitos anos, ele é uma pessoa que, pela sua competência, a gente deve respeitá-lo muito, né? Porque ele é uma pessoa empreendedora, no que tange a questão da cultura em Presidente Prudente. Se não fosse o Fábio Nogueira, eu não sei como seria a cultura de Presidente Prudente, porque hoje o Centro Cultural Matarazzo, por exemplo, que tem um belo teatro, as escolas de música, escolas de arte, de teatro que são mantidas ali. Outro teatro, que é o Teatro Municipal, que também passou por ele fez uma restauração, adequou tecnicamente esse teatro. O Teatro da Onoeste, que também é uma obra do próprio Fábio Nogueira. E graças a Deus acabou essa história toda aí, botar uma pedra em cima e bola para frente, né? Bola para frente. Vou ficar perdendo tempo com coisa que não levou a nada. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18-2104-4666. 18-2104-4666.
Profissionais da saúde apresentaram uma representação criminal no domingo ao Tribunal Penal Internacional, denunciando a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à procuradora-chefe da Corte, Fatou Bessonda, que foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito. Vamos lá, para falar sobre o assunto, Adolfo Padilha. É aquela narrativa que a gente sempre fala aqui, né? Eles queriam uma manchete em alguns jornais, em algum canal de mídia e conseguiram. Mais uma manchete querendo colocar o Bolsonaro como o pior das espécies aqui no Brasil, no meio político, né? É uma denúncia sindical, só por isso só já perde 80% da sua credibilidade, apesar que é uma junção de sindicatos, e sindicatos acho que pode juntar quase todos, é difícil a gente ver alguma coisa séria nesse sentido, né? Que não seja de ideologia política. Então já parte daí, já é uma estratégia de desmerecer cada vez mais. O Tribunal Penal Internacional, ele tem entre as suas funções, né? Aliás, só as suas funções são julgar crimes assim de grande relevância, né? Se a gente pode dizer que existe crimes de pequenas relevâncias, né? Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão em massa. Realmente, o Bolsonaro deixa isso claro, né? Que ele pratica muito, né? Se você pegar as ações do governo Bolsonaro, como é que vai dizer que um presidente que liberou de recursos, de condições, que criou várias ações para atender o seu povo no Brasil todo, com benefícios, inclusive financeiros, como é que você vai conseguir colocar que esse cara praticou um genocídio, né? Então é uma aberração, é um factoide de loucos que querem ainda manter e vão manter essa narrativa até 2022, para tentar, em 2022, enfraquecer o apoio popular, que só aumenta, como demonstraram algumas pesquisas aí na semana passada, pesquisas sérias, né? Não são pesquisas suspeitas, porque não são de órgãos que a gente já conhece, tem ideologia política, é um instituto que sempre tem uma pesquisa que bate com a realidade. Então, essa narrativa vai se persistir até 2022, essas loucuras, esses factóides, e assim por diante. Fernando Gesse, a sua opinião? Nós temos no país mais de 15.500 sindicatos. Vocês calculem se todo esse pessoal aí, que geralmente é ligado à esquerda, começarem a entrar com ações para tudo quanto é lado, vai virar uma fila na porta. E realmente não dá. Algumas situações assim não dá para aceitar. Nós tivemos uma discussão semana passada com relação a isso, questionaram a quantidade de dinheiro que foi aplicado até agora na Covid. O Brasil vem aplicando aí bilhões e bilhões de reais com relação a isso. Afinal de contas, o STF deu a conta para a União e as besteiras para os governadores e prefeitos. E aí o questionamento foi feito o seguinte: olha, o governo tem 230, 300 bilhões de reais e só gastou 200 bilhões. Mas calma lá, gente. Isso aí chama-se gestão. Se nós tivéssemos gasto tudo que nós tínhamos até agora para controlar toda essa pandemia, como é que nós íamos fazer daqui até o final do ano? Então, o que nós percebemos são alguns discursos totalmente desconexos. Se, por exemplo, Gilmar Mendes disse que o presidente aí, todo o pessoal, tinha característica de genocidas, e foi rechaçado, teve até que se retratar com relação a isso, e agora, de novo, uma ação como essa vai ao Tribunal de Haia, que geralmente ali julga coisas de altíssima relevância, de altíssima importância. E, infelizmente, o discurso aqui no Brasil é chato, está ficando totalmente politizado. O que eles querem realmente é destruir o governo. Agora, destruindo o governo, não destruir a nação. É o único país do mundo onde as pessoas torcem para que o piloto derrube o avião com ele dentro. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, é o que o Padilha disse aí, né? Eu acredito que esse pessoal da esquerda está esperneando, tentando achar alternativa para poder buscar mais coisas que eles não estão conseguindo, né? Essa representação, ela ainda tem que ser analisada, ela ainda não foi aceita pelo Tribunal Internacional. O Gilmar Mendes ter afirmado que o Supremo Tribunal Federal reafirmou que Bolsonaro ainda correria o risco
e o Brasil ser questionado pelo tribunal, pela política de combate ao coronavírus. Eu acredito até que o Gilmar Mendes também está um pouco preocupado quando ele afirma dessa maneira, porque a responsabilidade que o próprio Supremo Tribunal Federal passou aos governadores e municípios isenta, de uma certa forma, totalmente Bolsonaro de responder a este crime que eles estão alegando. E outra coisa também, se nessa ação que esses sindicalistas colocaram nesse tribunal, se eles colocaram também consorciados os governos do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Salvador, de Manaus, enfim, colocar a corja toda que realmente pode ter sido feito crimes contra a humanidade, com superfaturamento de equipamentos, com construção de hospitais que foi gasto fortunas que não aconteceu. É por aí que eu acho que tem que ser analisado, né? Muito bem, o Congresso Nacional recebeu uma proposta do governo federal para unificar os tributos federais sobre o consumo, PIS e COFINS, que se fundiriam na Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. O governo segue em conversações com estados para criar um imposto nacional que inclua os tributos estaduais e municipais. A criação desse imposto de valor agregado, que reúna os 3 níveis de governo, é a linha mestra das propostas que já são discutidas no Congresso. Analistas apontam, porém, que o tributo brasileiro sobre o consumo pode ser um dos maiores do mundo. Será? Muito bem, a gente vai lá para a opinião dos nossos comentaristas, começando com ele, Fernando Gessi. Eu prestei serviço durante 10 anos para uma rede de empresas em Portugal. E lá eles adotaram o IVA há mais de 20 anos que eles já usam. Na verdade, a Europa toda usa o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E lá eles tinham alíquotas que começavam em 7%, 12%, 18%, 17% e depois ia para 20%, 25%, principalmente na linha ali de bebidas alcoólicas, cigarros, onde a taxação é mais alta. E o que acontece aqui no Brasil? Do jeito que foi proposto ali, da forma, nós teríamos um impacto muito grande a início com relação aos serviços. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de aplicação do IVA, o imposto ele perde aquela carga sobre carga, né? O imposto sobre imposto, que todo mundo sabe que existe aqui no Brasil, que é a sobretaxação de impostos. E aí o que acontece? O setor de serviços não tem de onde deduzir. Então, está sendo feita uma discussão muito grande com relação a isso, para evitar. Por que essa preocupação ela é muito grande? Porque 80% hoje do PIB brasileiro ele vem das pequenas e médias empresas, principalmente ligadas ali à prestação de serviço. E outra discussão que está tendo muito grande com relação à Lei Candir. A Lei Candir, para quem não sabe, é que aumentou a competitividade nossa do Brasil lá fora, como não taxarmos de impostos todos os produtos industrializados que eram exportados. E os governadores aí querem dar uma mordidinha nesse impostos aí. Agora, infelizmente, se isso vier a acontecer, nós vamos perder a nossa competitividade lá fora. Então, isso aí precisa ser muito bem arranjado. Não dá para nós sairmos de um modelo e cairmos em outro do dia para a noite. Então, tudo isso aí é um trabalho. Agora sim é que nós vamos ver se esse Congresso realmente tem competência, porque é uma discussão de altíssima importância e de altíssima complexidade. Adolfo Padilha, a sua opinião? Olha, se o Brasil quer passar mais um degrau, se faz necessária e urgente a reforma tributária como a reforma administrativa. São temas delicados, envolvem muitos interesses, mas vai ter que ser feito. Não tem como não fazer. E não tem como fazer uma só e não fazer a outra. E esse processo ele tem que começar. E foi dado esse início agora, quando foi entregue a primeira parte no Congresso pela equipe econômica, sobre os tributos federais. E já estão se discutindo a junção de todos os tributos sobre o IVA. O IVA, os países onde optaram em fazer essa unificação de impostos, quando eles baseiam na renda, o índice deles normalmente não passam de 20%. Países que fazem com o modelo que o Brasil quer fazer, tem margem de 25% a 27%. Então, um cuidado maior aí, tem muitos interesses, tem muitos impostos que são de ordem de governança do Estado, não é da União. Então, tem a distribuição da alíquota para eles discutirem entre eles, tem a governança desses impostos, como é que ela vai ser feita, né? Tem que ver, como o Jesse disse, isso não pode ser feito de uma hora para outra. Tem um prazo de transição que tem que ser discutido, né? Percentual
que tem que tomar cuidado. Alguns especialistas já dizem que podemos correr o risco desse percentual ultrapassar 30%, já seria um dos maiores percentuais do mundo. Então, é um assunto muito delicado, mas é necessário. Não é necessário também a reforma administrativa para que o Brasil possa dar o próximo passo. Sem essas duas reformas, a tributária e a administrativa, o Brasil não vai conseguir caminhar para ser a grande potência que a gente espera que seja. Os números, apesar do agronegócio colocarem o Brasil numa posição estrategicamente fabulosa, precisa dessa estrutura e segurança jurídica sobre os seus tributos, para que possa, sim, ser competitivo lá fora. A preocupação da Lei Candir, que traz tanto benefício, é não perder os benefícios que realmente fortalecem o nosso mercado como um todo com essa nova proposta. É mais um desafio para que essa equipe, onde estão aí o pessoal da Receita, estão os secretários de Finanças, todo mundo dos estados, já fizeram 4 ou 5 reuniões, são todos esses detalhes que eles vão ter que afinar. É um baita trabalho, e tem que ser um trabalho bem feito, e tem que ser um trabalho, de fato, priorizado, para que o Brasil possa virar a chave e seguir o seu caminho. Muito bem, olha, o governo federal protocolou neste final de semana uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão de decisões judiciais na esfera criminal que tenham determinado bloqueio, interdição e suspensão de perfis em redes sociais. A ação foi protocolada um dia após 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, investigado por suposta disseminação de fake news, terem perfis bloqueados pelo Twitter e também pelo Facebook. Vamos lá, comentário do Adilson Breviglieri. Olha, essa é uma atitude totalmente contrária a tudo que nós evoluímos até os dias de hoje, né? A questão da famosa censura. E você querer censurar pessoas que têm a liberdade de expressão, de contar fatos e analisar critérios e fatos que acontecem no nosso país, principalmente na questão política, é uma coisa que nos retrocede, que nos leva para trás. E claramente eu percebo aí que há também, de uma certa forma, uma grande preocupação do Supremo Tribunal Federal, inclusive do nosso ministro que está aí mexendo com essa questão, o Alexandre, né? Que, na verdade, eles estão desesperados. É uma forma de tentar brecar uma coisa que não tem mais volta, você entendeu? Esse inquérito das fake news é uma total hipocrisia do Supremo Tribunal Federal através do Moraes. Então, eu acredito que isso também não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, só manchar cada vez mais a imagem do Supremo Tribunal Federal. Fernando Gessi, a sua opinião? O STF ele tem um péssimo hábito, parece que já virou semanal, de rasgar a Constituição. Infelizmente, essa que é a minha visão. Não tem como você cercear ali pessoas com seus perfis particulares. Agora, tudo bem, se nesse envolvo todo aí tem contas que são falsas, pessoas que têm aí idoneidade, não são pessoas idôneas, ou tem algum problema com a justiça, mesmo assim não teria que fazer esse cancelamento. Agora, essas pessoas aí, são acho que 12 ou 13 pessoas, se não me falha a memória, tiveram ali o seu direito de publicarem, de terem acesso às redes sociais totalmente bloqueado. Isso não tem cabimento num país como o nosso, que luta tanto pela democracia. E é aí que eu chamo a atenção. Nós temos uma parte da população brasileira sendo induzida ali a lutar pela democracia, porque o outro lado só faz coisas antidemocráticas, mas você também não vê nenhuma dessas pessoas saírem em defesa de questões básicas da nossa Constituição, que é o quê? O direito à liberdade de expressão. Agora, infelizmente, o nosso STF, com certeza, ele deve ser eleito aí até o final do ano como das piores cortes mundiais. Infelizmente, é o que nós falamos aqui, outras pessoas também, o Adolfo também fala, eu falo, o dia que nós caçarmos um daqueles ministros, vai servir de exemplo para os próximos e para os que estão ali, eles vão parar de terem essas decisões totalmente arbitrárias. E, infelizmente, parece que tem muita gente que acredita que isso aí é correto. Sexta-feira passada, um dos que tiveram as contas bloqueadas no Twitter e também no Facebook foi o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele falou aqui na Jovem Pan, nos Pingos dos Is, até de forma rápida sobre o assunto,
mas ele detonou os ministros do Supremo de uma forma que eu acho, na minha opinião, até um pouco desrespeitosa. Mas eu quero saber a opinião do Adolfo Padilha, se é assim mesmo que deve seguir o jogo. Eu acho que sim. Eu não vejo nada desrespeitoso. Não existe mais nada desrespeitoso do que usar um instrumento democrático como o STF da forma que está sendo usado por ministros que não têm competência jurídica para tal, em benefício próprio. Isso sim é uma aberração. Isso sim é uma forma grosseira. O presidente Bolsonaro, quando entra com essa ação, e faz muito bem de entrar, não está aceitando, demonstra que não está aceitando essa perseguição. E de uma forma muito educada e dentro do que o recurso legal estabelece, entrou com uma ação de direito sobre a inconstitucionalidade das ações do Alexandre de Moraes. Você tomar uma decisão em benefício próprio, julgar e condenar, isso não existe no nosso regramento jurídico. Quer dizer, é o que o Jesse falou, toda semana eles rasgam as constituições, a nossa Constituição, me desculpe. Então, quer dizer, é necessário sim. O Roberto Jefferson falou bem, falou forte, falou firme, falou a verdade. E isso vai machucar, porque diferente do passado, que não tinha onde essa voz ser ouvida, as nossas vozes, hoje ele tem a rede social aonde ele quiser ir, vários canais de comunicação. E falou forte. Eu acho que algumas decisões, nenhuma decisão, na verdade, deveria ser monocrática no STF. Lá existe um colegiado. No colegiado existem várias formas de interpretação. E essas várias formas de interpretação que convencer a maioria desse colegiado, com certeza seria muito mais segura a decisão do que um só ministro decidir o que ele acha ou o que ele deve fazer. Eu acho que bloquear o perfil está totalmente fora de qualquer parâmetro legal, porque o Código Penal já regulamenta qualquer tipo de agressão e transgressão que você faça ou sobre uma pessoa ou sobre uma entidade. Não é necessário fazer isso. E a grande coincidência é que só são pessoas ligadas à direita. Ou seja, nós nunca vimos a esquerda agredir ninguém, nós nunca vimos a esquerda publicar coisas que não são verdadeiras. Aliás, eles são os campeões de fazerem isso. Eles inventaram fake news e tentam, dentro daquela narrativa, jogar isso para o lado de cá. Mas eu acho que nós ainda vamos ver outras barbaridades, infelizmente, vinda de alguns membros do STF, porque enquanto nós não caçarmos um ministro do STF, a democracia precisa passar por esse processo no Brasil, para o seu amadurecimento e para mostrar que não se pode deixar o direito de tantas pessoas na mão de um só. Isso não pode acontecer, de forma alguma. E um dia, se Deus quiser, ainda a gente vai ver um STF com membros de carreira, juízes de carreira. Esse sim tem competência jurídica, conhecimento, passou pela primeira instância, pela segunda, e podem nos representar muito melhor do que os que estão lá, que são pura indicação política. Muito bem, olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou no final de semana possíveis medidas para reduzir o preço do botijão de gás. Em publicação no Facebook, Bolsonaro observou que o botijão de 13 quilos custa aproximadamente R$ 26 nas refinarias, mas R$ 70 para o consumidor final. O chefe do executivo culpou os tributos federais e estaduais e o valor de distribuição e revenda como motivos para o atual preço do produto. De acordo com Bolsonaro, as medidas que o governo busca para diminuir o preço final do botijão de gás seriam permitir a venda fracionada, eliminar a restrição de marcas e abrir a infraestrutura de abastecimento. Vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. Olha, já não é de hoje que a gente nunca viu o preço do gás no consumidor final baixar, e sim sempre aumentando. E já vimos várias atitudes de governos falando que vai diminuir o preço do gás para que o consumidor final possa pagar menos. Veja bem, aproximadamente R$ 26 o custo nas refinarias e você paga R$ 70, e há casos que você paga até mais caro que isso em alguns pontos, de uma certa forma, um desrespeito total com o consumidor que já tem o seu orçamento bem apertado e tem que pagar um preço caro
para um produto que é de essencial para a sobrevivência, que é para você poder fazer a sua comida, para você poder cozinhar, para você poder colocar o prato na mesa. Espero que essa atitude do governo Bolsonaro possa chegar, enfim, aqui na ponta final, que nós possamos pagar um preço justo pelo botijão de gás. De 26 nas refinarias, poderíamos pagar R$40 aqui, R$45, já seria um bom preço. Mas pagar 70, tem casos que é 75 ou até mais, que acabam sendo vendidos para o consumidor final. Vamos esperar que essa atitude do governo, do nosso presidente, possa realmente acontecer e colocar em prática, né? Adolfo Padilha, 30 segundos aí para você. Não, falta competitividade, falta infraestrutura, é isso que o presidente está dizendo, né? Melhorar por exemplo, a venda fracionada. Por que não fazer a venda fracionada? Precisa de uma certa estrutura, mas com certeza a pessoa compraria o que necessitaria apenas ou o que teria condição de comprar naquele momento, né? Então você tem aí R$2 de tributos federais, você tem quase R$10 de tributos estaduais, 32 de distribuição e revenda, acaba ficando muito caro. E será mais uma boa ação do governo federal em relação à maioria das pessoas que precisam e tem poucas condições de comprar. Todos nós precisamos de gás, né? Mas é muito caro para algumas pessoas, de fato. Fernando Jesse, mais 30 segundos para você aí. Eu queria muito ter alguma coisa, vender algum produto que me desse 170% de margem. Infelizmente, nós temos um péssimo hábito de sobretaxarmos coisas, colocarmos ali uma tributação muito grande na produção e pouco no ganho. Isso precisa ser corrigido e já, na verdade, é um absurdo que acontece no Brasil há muito tempo. Muito bem, quero agradecer aos nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Dilson Brevileri, Fernando Jesse, um abraço para vocês. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. Fiquem aqui na Jovem Pan. Valeu.